cólera já existiam e tudo. E a gente lá em Brasília, a gente achando que nós éramos os únicos punks do Brasil, né? Quer dizer, a gente se dizia punk. Mas era uma turma muito gozada, porque cada pessoa tinha um estilo. Então, assim, o André Pretórios usava aquelas roupas de exército, ele parecia, aí ele parou de parecer o Sid Vicious, ele parecia o Paul Simonon do Clash. Com aquela roupa de exército, era o Paul Simonon, com bonezinho e tudo. Eu tinha uma cara mais assim, tipo Johnny Rotten, bem nutrido. Então eu usava aquelas roupas tudo rasgado e tudo. E aquela pose de Johnny Rotten, branquelo, magrinho e tudo. Aí tipo tinha as outras, assim, o resto do pessoal da turma. Tinha o pessoal que era fã, assim, do Two Tone, Specials, essas coisas que eles usavam umas roupinhas mais mod. Tinha os nossos amigos, assim, o Chico era fã, por exemplo, assim, do The Jam. Então ele usava uma roupinha que é mais associada com Johnny Marr. Então ele parecia mais uma coisa Johnny Marr, arrumadinha assim. As meninas todas usavam o modelo Nova York. Tipo a Kim do Sonic Youth. Aquela roupa assim, jeans e aquele suéter até aqui. Todas as meninas tinham esse modelo, em geral. A não ser quando era festa. Aí quando era festa usava as coleiras, né? E cabelo pintado. Teve uma vez que eu fui cismar de pintar o meu cabelo pra pintar o cabelo, né? Aquelas coisas verde e tudo, né? Aí eu usei guache. E ficou horrível, todo mundo olhava, ih Renato, você tá parecendo um anjinho da Mônica. Aí nunca mais. Que tipo assim, eu pintei verde desse lado, azul aqui assim. Ficou uma coisa tão idiota. E tipo, logo nessa época, assim, eu já tava tocando guitarra no Aborto e entrou o Flávio Lemos, que hoje tá no Capital Inicial. Eu ensinei, dei uma força pra ele aprender a tocar baixo. E aí, então a gente virou um trio. Aí esse era o trio Aborto Elétrico. Aí começaram a aparecer a maior parte das músicas mais antigas, que era tudo repertório do Aborto. Então tinha a Geração Coca-Cola, Que País é Este dessa época, tinha umas coisas assim que eu escrevia as letras, a gente fazia as músicas. Algumas realmente hoje em dia não funcionam muito bem. Mas Química era dessa época, Tédio, todas essas músicas assim. E pegaria a Legião, assim, até chegar ali. Como é que veio? Ih, mas ainda falta para aparecer Legião. Ainda falta, porque depois o próprio Aborto Elétrico mudou. A gente tinha um som, assim, que de repente era uma coisa mais parecida, era muito lento, era pesado, mas era muito lento. Porque naquela época não tinha hardcore, entendeu? A primeira banda que apareceu foi que eu me lembro, assim, que era uma coisa mais rapidinha, porque as bandas New Wave eram rapidinhas, tinha umas coisas, né? Uma banda pesada, assim, rápida, a primeira que eu me lembro foram os Dead Kennedys. E isso já era 80 e tantos, eles não eram dessa primeira fase. E já quando terminou o Sex Pistols, o Sid Vicious morreu e o John Lydon fez o Public Image, aí eu mudei completamente. Aí eu falei assim, é isso o que eu sempre quis. Então, assim, as minhas bandas favoritas eram Gang of Four, Public Image, o The Cure, eu vi muito Cure, até mais ou menos o Pornography, até Love Cats, assim. Que de repente aí, tipo, virou uma coisa mais pop, era bacana, tocava em festa, mas eu não me ligava tanto. Muito Suicide Banshees. Os dois primeiros discos do Suicide Banshees era de ouvir aqui. Joy Division, então, a gente ficava andando naquela variante do Fê, assim, ouvindo aquelas He's lost control again. E a gente achando que a gente sofria, que como o mundo é injusto e tudo, e essa cidade é um tédio, não tem nada pra fazer, e ninguém conhece rock and roll, e a gente quer montar uma banda e tudo, e arrumar as meninas e não sei o que, ir pra festa e tudo, não sei o que, blá blá blá. Aí foi indo, até que um dia eu enchi o saco de repente o Fê não me dar valor, entendeu? Sabe, ele era o reizinho, né? Era um saco, sabe? E de repente, sabe, eu não carregava a banda nas costas, mas sabe, eu tinha minha contribuição, afinal de contas, eu escrevia as minhas letras e tudo. E às vezes eu saía lá de casa, ia lá pro Lago Norte pra ensaiar, tipo assim, a gente tinha marcado ensaio, e era uma dificuldade. Chegou uma fase que de repente, assim, eu me lembro por que a gente brigou. O começo da briga foi quando eu fiz Química. Aí eles falaram assim, Renata, essa música é idiota. Eu pensei, essa música não é idiota, essa música é legal. E de repente, de qualquer forma, assim, não é pra ser uma coisa séria, é pra ser uma brincadeira em cima do... Não era mais aquela coisa, quando nascemos fomos programados. Aí de repente ficava uma coisa, eu lá me matando, escrevendo as letras e tudo. Pô, eu tinha ensinado a baixista a tocar baixo, e pá... E o cara sempre enchendo o meu saco. Aí teve uma apresentação, foi no dia, pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente estava fazendo uma apresentação, não me fala o nome dessa banda, Pereubo, sei lá, umas coisas complicadésimas, e a gente queria fazer essas coisas, né? Ser uma coisa assim, como é que se diz? Com concepção. Tem que ter concepção. Chega, Undertones acabaram. Nada desses rockinhos. Agora vamos fazer umas dessa época que apareceu o Bader Meinhof, a primeira versão.
foi o que deu em Soldados, Ainda é Cedo, que é uma outra praia, né? Não era mais aquela coisa, quando nascemos fomos programados. Aí de repente ficava uma coisa, eu lá me matando, escrevendo as letras e tudo, pô, eu tinha ensinado a baixista a tocar baixo, e pá, e o cara sempre enchendo o meu saco. Aí teve uma apresentação, foi no dia, foi pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente estava fazendo uma apresentação numa cidade satélite em Brasília chamada Cruzeiro. E eu acho que foi assim, 4 dias depois de tudo, a Yoko Ono mandou uma mensagem para todo mundo no mundo inteiro, que às 4 horas da tarde, que seria 4 horas da tarde no Brasil, durante 10 minutos era para todo mundo fazer uma meditação pro John. Eu adoro essas coisas, né? Aí, pá, tô lá, assim, tomei um porre, eu acho que eu devo ter tomado um garrafão inteiro daqueles de vinho, bem barato, entendeu? E tava completamente, mas vou fazer minha meditação pro John. E foi uma coisa super importante, que estava tendo lá o festival, a gente estava tocando embaixo de um prédio, entendeu? Eu junto os garotos lá, porque era assim, não era show. A gente pegava a bateria, montava, tinha um amplificador Irmãos Vitali desse tamanho, o meu Duovox, que desligava tudo naquilo, né? E de repente, pá, tamo lá tocando, não sei o quê, e a gente ia entrar e tudo, e eu tô lá bêbado, eu deitei, agora é a hora da meditação do John. Aí deitei lá, fiquei pensando em John Lennon e tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu 4 horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística, é dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol, sabe, assim, o sol aparecendo atrás das nuvens. Eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo, sabe? Todo mundo tá fazendo isso. Em Brasília juntou uma galera lá no Congresso, eles fizeram, e isso estava sendo feito no mundo inteiro, né? Eu feliz da vida, né? Mas claro, já estava torto, mas rock and roll. Quer dizer, aí depois quando a gente foi fazer o show, aí o Fê cismou que eu não estava tocando bem. E tanto fez, tanto faz, entendeu? Tinha umas 50 pessoas, se isso, estavam lá assistindo e tudo. Aí teve uma hora que ele falou, Renato, você faz tudo errado, não sei o que, pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho assim atrás da bateria. Pum, me tacou uma baqueta, eu olhei assim, mas não tem. Saí da banda, aí depois de noite ele foi com a namorada Inês, sabe, né, porque a gente era super amigo e tudo. Ele falou, Renato, volte, Renato, volte, não quero mais, tá? Aí eu virei o Trovador Solitário, que era assim, eu pegava, quer saber uma coisa, eu não preciso, eu pego meu violão, porque tinha o John Cooper Clarke na época, tinha o Reckless Eric, e já tinha, eu acho que o Billy Bragg já estava aparecendo, então eu posso muito bem pegar meu violão, o Paul Weller já fazia umas coisas acústicas, não preciso dessa coisa banda punk. Eu pego aqui, vou cantar minhas músicas que ninguém quer ouvir mesmo, então na hora que tinha as apresentações, porque já tinham outras bandas, né? Já tinha o Plebe Hood, já tinha o XXX, tinha o Angra 2, tinha, sei lá, acho que nessa época até já devia ter dado o Reino Animal, que todo mundo começou a fazer banda.